Bem, amigos e amigas de Rede Turf na TV, vocês hoje devem estar estranhando o cenário. E tem explicação, evidentemente. O cenário que nós estamos gravando numa segunda-feira em que faltou luz em um monte de lugar da cidade, inclusive aqui na televisão. Então nós tivemos que improvisar tudo. Está aí um trabalho brilhante do nosso cinegrafista Alberto Lopes Merria, e graças a isso estamos conseguindo segurar o programa. E um programa que a gente preparou uma série de coisas, um programa não muito feliz para nós, não, porque hoje nós vamos abordar a passagem de um grande amigo, de um grande profissional, de um grande turfista, de um grande homem do cavalo, que foi Marco Aurélio Cardoso Ribeiro. Nós vamos lembrar uma entrevista que ele nos deu logo no programa número 12, e vocês vão ver quem era Marco Aurélio Cardoso Ribeiro. Vocês vão ver também um momento inesquecível, feito bem mais recentemente pelo nosso Joemil de Souza. E temos um momento inesquecível com o treinador Carlos Pensa Bem, o nosso Adriano, o famoso Zé Galinha, da TV do Jockey. E temos também tudo que vocês gostam, comentários de pares, notícias, informações, debates, enfim, tudo isso condensado nesse programa para nós, um programa que é uma homenagem ao meu compadre Marco Aurélio Cardoso Ribeiro. Já já a gente vai estar com tudo isso no ar. As Elegantes Andorinhas, há quase um século no mercado, a mais antiga do Rio. Fale com Daniel. Experiente, ele tem sempre a solução ideal para a sua mudança. Veja o site no anúncio. Telefone 2269-3323. 2269-3323, As Elegantes Andorinhas. Experimente a emoção de beber da vida. Água mineral de Teresópolis, pura, refrescante e natural. Curta você também esse prazer. Água mineral da vida. No Jockey Clube Brasileiro, beleza e emoção correm lado a lado. Venha também participar desse mundo mágico. O Turf está pronto para recebê-lo de braços abertos. Aurélio Ribeiro e o seu momento inesquecível como locutor de turf. Bom, aconteceu no primeiro Grande Prêmio Brasil que eu narrei em rádio. Foi em 1980, vencido pelo Big Lark. Foi o famoso Grande Prêmio que teve aquele entreveiro entre o Dark Brown com o Queiroz e o Barones com o Gabriel Menezes. Os dois se pegaram ali na reta e por dentro com o Antônio Bolino, o Big Lark venceu. Realmente foi um momento inesquecível. Eu narrava em rádio nessa época, em 1980. Bem, amigos, estamos aqui, eu, Guilherme Muniz Viana, para a apresentação de mais um Rede Turf na TV. E hoje temos um programa que a gente quer homenagear um grande amigo que nos deixou, mais um amigo que nos deixa, lamentavelmente, em um pequeno espaço de tempo. E eu falo de Marco Aurélio Ribeiro. Marco Aurélio Ribeiro teve uma trajetória toda ela vitoriosa, toda ela pontilhada de sucesso, toda ela dedicada ao cavalo. Era verdadeiramente um apaixonado, não só pelo turf, mas principalmente pelo cavalo de corrida. E o Marco Aurélio nos deixou, aí vitimado por problemas do coração, e realmente quem tinha um coração tão ajustado quanto o dele, só podia ir um problema no coração. Uma pena, a gente sente muito a falta do nosso Marquinho, o Little Boy, como eu chamava, todo mundo sabia disso, porque era uma forma, até uma alusão que eu fazia ao José Carlos Araújo,
que era conhecido como Garotinho, para não chamá-lo de Garotinho, ficou Little Boy, que é até mais sofisticado, tem mais a ver com Turf. E o Little Boy nos deixou, e nós temos uma entrevista gravada com ele, que é uma entrevista que mostra bem o lado gostoso do Marco Aurélio, o lado bem-humorado, o lado bem feliz. E é essa imagem que a gente quer deixar para vocês. Vamos então, Merria, ao Marco Aurélio Ribeiro, na sua entrevista aqui em Rede Turf na TV. Estamos aqui, conforme prometemos, com o compadre Marco Aurélio Ribeiro. Olha, jornalista, treinador, locutor de corridas e bom em tudo. Mas eu vou perguntar a ele agora a respeito de coisas que eu já sei e de coisas que talvez eu também nem saiba. Tudo bem, Marquinhos? Tudo bom, João, compadre. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo programa, pela sua iniciativa, mais uma dentro do Turf. Você que diz que eu sei tudo, você sabe tudo. Você é jornalista, trabalhou em vários órgãos de imprensa e sempre um comentarista que, na minha opinião, ímpar, detalhista com tudo. E com mais essa iniciativa que o Turf estava precisando muito de um programa como esse, elucidativo, com entrevistas maravilhosas, comentaristas que sabem o que estão dizendo. Queria te parabenizar por isso e agradecer o convite por participar aqui com vocês. Eu agradeço a tua presença, realmente. Além de amigo, realmente um profissional que eu admiro, o Marco Aurélio. Mas, deixando as fitas de lado, nome completo. Marco Aurélio Cardoso Ribeiro. Baixinho, idade. Tem problema com isso, não. 56. De novo, mano? Ô, João, nós não temos problema porque nós nascemos próximos em dezembro e você é 3 anos mais velho que eu. Então, verdade. quanto mais você aumentar a minha idade, aumenta a sua imediatamente. Então, tudo bem. E me explica como é que começou a história do Marco Aurélio Ribeiro no Turf. Você não é filho de profissional do Turf, não tem nenhum laço dessa espécie. Como é que isso começou? Conta aí para a turma aí, que eu vou ouvir de novo essa história que eu já conheço. Bom, João, realmente, como você disse, na minha família não existem turfistas, não existiam turfistas, ninguém com ligação no Turf. Meu saudoso pai, que era músico, tinha muitos amigos, e um desses amigos, Washington Luiz de Oliveira, proprietário, criador, treinador, supervisor, uma figura... Fotógrafo, uma figura incrível. Eu, naquela época, eu tinha 16 anos, eu achava que jogava bola, eu achava apenas, né? Então, Mas tem muita gente jogando aí que também acha. É verdade, é verdade. E eu treinava no Flamengo. Nunca escondi de ninguém que torce para o Flamengo, era sócio do Flamengo. E subia aquelas arquibancadas ali no exercício e tal. E um dia vi um páreo correndo. E fiz um comentário com meu pai. Falei, poxa, pai, eu vi o jockey ali e tal. E ele comentou isso com o Washington, porque ele sabia que o Washington tinha cavalos, o Washington era proprietário e tudo. E um dia o Washington bateu lá em casa, 5 horas da manhã, me acordou e disse, vamos lá para o jockey, vou te levar para o jockey. E eu tive a felicidade, a honra, isso faz tempo. A primeira pessoa a quem o Washington me apresentou foi Hernando de Freitas. Começou mal, hein? Comecei mal. E me encantei com aquilo. Naquela época não existiam os centros de treinamento. Todos os cavalos eram preparados aqui no Hipódromo da Gávea. A população equina era de quase 2.000 animais. Então, o matinal era uma coisa impressionante. E eu fiquei completamente apaixonado por aquilo, né? E voltei no dia seguinte sozinho, sem o Washington, e fui voltando, e conhecendo as pessoas, fui me envolvendo, fiz grandes amizades, e eu queria fazer tudo. Eu só não podia ser jockey, porque o peso não deixava na época, né? Realmente. Não era tão, mas... E aí eu conheci jockeys, conheci aprendizes, tive 3 professores de treinamento de corrida maravilhosos, saudosos, Alberto Naide, José Luiz Pedrosa e Walter Aliano, que recentemente faleceu. E eu perguntava tudo, eu era aquele pentelho, né? O cara chato, né? Por que faz isso? Por que liga? Por que não sei o quê? O que é bridão? O que é aquilo? E cada vez me envolvendo mais. Conheci profissionais de imprensa na época, principalmente os cronometristas, eram vários na época, Seu Gil, pai do nosso Guilherme Muniziano. Figura maravilhosa. Eu era o avião do Seu Gil. Quando o Seu Gil marcava um cavalo e não sabia quem era, não identificava, ele chegava para mim e dizia... Vê lá quem é. Vai lá, moleque, pergunta pro cavalariço quem é esse cavalo aí. E o Fernandinho do Globo, o Oscar Griffiths, o seu Heitor Salomé, Mário Ramos, e todos eles. Eu cheguei a comprar um cronômetro. Eu achava que era tudo. Eu achava que era treinador, que era cronometrista, que era tudo. E fui me envolvendo cada vez mais, fiz vestibular para engenharia, passei.
Desisti porque um desses cronometristas que eu não citei antes, o Júlio de Aquino, filho dele trabalhava no Globo. Fez vestibular, saiu, e ele me perguntou, você quer ir para lá? E eu digo, jornalista? Aí entrei na redação, isso em 1973. A primeira pessoa que eu vi foi Nelson Rodrigues. Eu dou essa sorte, só vejo craque. É verdade. E conheci Pascoal Leão Davidovich, que você conheceu muito bem, que você trabalhou muitos anos no Globo também. Chefe inesquecível. Inesquecível. Foi quem me fez jornalista. Depois, então, eu fiz o vestibular, me formei. Fiquei 8 anos, só saí para ser treinador, você lembra dessa época? Claro. E voltei em 87. Quer dizer, você começou mesmo no TUF como jornalista, né? Primeiro como curioso. Sim, aliás, eu preciso citar para não fazer uma injustiça, o meu primeiro emprego foi no Favorito, aquele programa de TUF. Porque nessa primeira fase minha, naquele tempo era proibido o menor no hipódromo. Eu ficava escondido na garagem. Eu e um amigo meu que jogava tudo, o Vladimir, colega de colégio, nós tínhamos um avião que jogava para a gente. Eu aceitei um carro do Paulo Morgado chamado Painel, montado pelo Daniel Santos, falecido Daniel Santos. Deu 400 e tanto, eu achei que eu ia ficar milionário no jockey. Mas estou trabalhando até hoje, 40 anos. Mas tudo bem. Então, eu comecei. Aí liguei para o Favorito, que eles tinham acertado 8 pares lá, uma coisa assim. Conheci o Paulo Valentim. Ele disse, você quer conhecer aqui a redação? Na Barão de São Félix, ali atrás da Central do Brasil. Chegando lá, aquelas máquinas IBM elétricas, ele me perguntou, você sabe bater a máquina? E eu, todo orgulhoso, disse, eu fiz o curso TED. E comecei a trabalhar lá. Aí depois veio o Globo, e veio o envolvimento. O meu primeiro animal de corrida, com 17 anos de idade, eu troquei por um projetor de cinema, Bell Howell, que eu tinha um projetor, e o Augusto Garcia. Projetor, você podia tirar até fotos, né, com ele, filmar. Era um projetor. Mas aí, não tinha um cavalo para filmar. Não tinha. Aí troquei com o Augusto Garcia. E era uma égua chamada Nubeca, pesava 350 quilos. Ganhou logo na segunda. Eu achei que eu era o maior treinador. Eu falei, seu Hernani, desculpe, viu? Porque realmente eu sei tudo, né? E aí depois veio a fase do treinamento. Mas o início foi assim, Favorito, Globo, meu envolvimento com os profissionais e frequentando diretamente os matinais da Gávea. Eu tive a satisfação de ser iniciado por esse moço que está aqui. Eu comecei no TUF, justamente por intermédio do Marco Aurélio. Fui ajudá-lo. Eu era já fã do Marco em transmissão, ouvinte, e um dia fui ajudá-lo. Você ficou sozinho, não foi isso? É verdade, eu não falei da parte da locução. Na época, nesse início, o Fernando Valente Filho, que era um locutor fantástico, ele precisava de alguém para calcular rateio. Porque hoje tem essa facilidade toda. Você conhece essa história, né? E existia toda aquela facilidade de hoje, não tinha. Você tinha que tirar o percentual do jockey, o que sobrava, você na calculadora, você dividia pelo número de pules do animal, vencedor, e dava o rateio. E aí, como eu estava com aquela obsessão de querer fazer tudo, um dia eu virei para o Fernando e disse assim, Fernando, será que eu poderia ser locutor, ter jeito de ser locutor? Eu sei que a minha voz é fina, eu tenho o timbre de voz fina. O Fernando, com a maior boa vontade do mundo, coisa de quem se garante, né? Falou, pega um gravador, fica aí do lado e grava uns pares. Ele ouviu, gostou, passou a me deixar gravar o primeiro páreo, que era da Hora do Brasil. Depois passou a ir embora antes do último. Depois me deu uma reunião inteira. E assim eu fiquei durante 3, 4 anos. O Fernando parou e eu queria seguir. E aí eu consegui, com a ajuda de 3 patrocinadores, a Rádio Imprensa FM. Foi o primeiro caso de TUF em FM. Só que eu era... o único. Só que eu estava sozinho. Porque eu narrava, comentava, calculava rateio, varria a cabine e não sabia mais o que fazer. Aí pedi um amigo, falei, você não conhece alguém que entenda de TUF, que realmente possa me ajudar para calcular os rateios? Aliás, esse amigo também é uma figura conhecida. Luizito da Mangueira. Da Mangueira, meu amigo de muitos, muitos anos. Eu conversei com o Luizito, me arranja alguém para calcular o rateio. Aí, uma segunda-feira à noite, o Luizito abre a porta da cabine e entra com quem? Com quem? João Carlos Dambisque Faro. Aí eu olhei, tudo bem, muito prazer, Marco Aurélio. Aí eu falei, você pode me ajudar aqui calculando os rateios? Tudo bem. Aí, no primeiro páreo, ele calculou o rateio. No segundo... Não, o resto pode deixar. No segundo, ele virou para mim, inclusive impostando a voz, e disse, Marco, se você quiser que eu comente, eu comento. Conheço tudo de corrida. E conhece. E virou esse comentarista fantástico, detalhista, que fez um trabalho maravilhoso em rádio, em TV, em tudo. Não é porque é meu compadre, meu amigo, não. Mas eu não tenho nenhum pudor de afirmar que, para mim, é o melhor comentarista de TUF que eu conheci.
Ô, Marco, ainda bem que você só contou os goles que a gente toma, não contou os tombos que a gente levou. Mas é isso aí, de amigo a gente espera isso mesmo. Foi um terror, né? Primeira vez foi um terror. Como eu. Por isso que eu desculpo todo mundo. Não, olha, exato. Eu tenho um caso aqui raro. Eu tenho um caso raro, que é o Thiago Guedes. O Thiago nunca participou de nada em rádio, em televisão, mas ele nasceu com esse dom. Sim, eu concordo. Você viu, né? O primeiro programa dele. Vi. Nunca, muita gente pensava, pô, de onde saiu esse rapaz? As pessoas acham que é fácil pegar um microfone e encarar uma câmera. Não é fácil, é complicado. A primeira Tem gente vez que não fala, fica mudo. O Pascoal dizia, o Nelson Silva, que para mim é um dos meus ídolos, é um craque e não falar o Pascoal, não precisa dizer mais nada. Né? O Pascoal dizia que tremia. E a minha primeira vez foi um terror. O Marco Aurélio está passando por cima disso, mas foi um terror. Realmente, depois a gente entrou em carreira. Ficamos 1 ano e 3 meses na Rádio Imprensa. Foi quando eu fui para São Paulo. Isso. E aí você foi para o Globo, foi para o Barbadas em Desfile, que depois do Favorito eu fui para o Barbadas, você foi trabalhar lá. Isso. E seguiu sua carreira jornalística. Paddock, com o nosso saudoso Celso Pina aí. Seguimos juntos e eu fui para São Paulo, fui para São Vicente. Eu larguei tudo aqui, coisa de maluco, né? Em 81. Olha, inclusive, eu disse a minha mulher, que na época eu estava casado, eu vou ser disse para minha obrigado mulher, a usar. vai para casa da sua mãe que daqui a pouco eu te levo. Levei-a para São Vocês Paulo me depois, desculpem, mas vou ser obrigado a usar, a cortar essa conversa de compadre. Fala, João meu. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Pois não. Desculpa, eu cortar essa... Não tem problema, o papo de compadre dura 3 dias. Estão tecendo. Marco Aurélio, você, para nós, um ícone da transmissão. E eu queria saber, porque você pegou as duas fases, né? Você pegou a fase do rádio e agora pegando a fase da televisão. Isso. A diferença básica entre as duas, a emoção do narrador ou do locutor e o lúdico na narração. Você podia passar isso com um pouquinho de detalhes para a gente? Joemil, são duas coisas completamente diferentes, porque no rádio a pessoa não está vendo nada. Você tem que criar aquela imagem, você tem que criar o detalhe do páreo, entendeu? Com aquela rapidez que eu nunca fui muito amante da metralhadora. Até porque o turfista, o apostador, ele tem que entender o que você está falando, entendeu? E no rádio, por um lado, tinha uma vantagem, ninguém estava vendo. Nós todos, eu digo todos, Fernando, Hernani, Vareda, eu não peguei Teófilo. Cansamos de cruzar o disco no hospital. Você não está vendo? O páreo está duro, a gente vai levando e cruza a faixa final do lado de lá. Até porque às vezes tinham umas ajudas, né? Também. Então o problema é o seguinte, eu tenho histórias maravilhosas do tempo de rádio, mas eu vou contar só uma depois. E a televisão é diferente, porque o apostador, o turfista, o telespectador, ele está vendo a imagem. Você é a guia dele, né? Não tem Entendeu? jeito. Então, ali a sua função é, por exemplo, como é que a gente narra? É através da farda, todos nós. Não é por número, não é por nada, é pela farda. Você identifica, essa farda é do Aras da Besta, essa farda é do São José Expedito, essa farda e tal e tal. Você, antes do páreo, eu tenho uma facilidade muito grande de decorar. Eu, antes do páreo, eu olho 1, 2 vezes, sem o programa, decorei, acabou, já está guardado, não vai mudar, não adianta. A não ser no caso temporal de chuva, bate a lama, aí você tonteia. Na televisão fica mais fácil. Eu criei um estilo no rádio, porque, veja bem, no futebol, os ícones da época eram Valdir Amaral, Jorge Cury e Alcei Bueno de Camargo. Aquela narração emocionante, tradicional. Quando entrou o garotinho, com seus bordões, vai mais, garotinho, entrou, não sei o quê. No início o pessoal ficou meio, entendeu? Mas depois ele virou esse grande locutor, esse grande ícone, esse fantástico Zé Carlos Araújo. Eu já naquele tempo eu gostava disso. Tanto que o compadre me batizou de locutor emoção, vibração na época, locutor vibração. Eu acho que você tem que ousar com responsabilidade. Você está lidando com o dinheiro dos outros. É dinheiro, é jogo. Agora, se você puder fazer essa narração de uma forma mais, sabe, sem muito lúdica, feijão com arroz, mais lúdica, vai brincar com o nome. O Casella faz isso magistralmente. Você brinca com o nome. Eu acho que demais não, porque cansa. Mas, de vez em quando, um nome sugestivo, como outro dia o advogado vinha com vários, eu disse, meritíssimo, bate o martelo que a causa está ganha. Entendeu? Eu acho que é bacana. É o meu estilo, não vou mudar. Eu sei que tem gente que gosta e muita gente que não gosta disso. E quando corre um animal de sua propriedade, a emoção, como é que você faz? Bota no bolso? Bota no bolso. Porque eu acho o seguinte, eu aprendi uma coisa desde o início. Você tem que ser profissional.
em qualquer coisa. Você vê o Jorge Ricardo, é o exemplo do profissional. Então, você entrou ali, ligou o microfone, você é o profissional. Ali você não é o proprietário do cavalo, você não é o treinador, você não é nada. Eu passei por, nunca tinha passado por isso. Eu passei por isso ano passado, quando ganhou a Japiara, e eu tenho a gravação como um páreo normal. Quando eu desliguei o microfone, aí a história é outra. Mas até cruzar o disco, é um páreo como outro qualquer. É um páreo como hoje. Eu vou passar por essa experiência. Espero que não ganhe. Quer dizer, espero que não ganhe, não. Espero que ganhe. Aliás, hoje não, né? Segunda-feira. Hoje, dia da gravação, que é segunda-feira, a gente não engana ninguém. É verdade. A gravação é feita na segunda-feira. Então, mais tarde... Ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu, é verdade. Mais tarde a gente vai ver o que vai acontecer. Mas não vai ter torcida. Eu só quero contar uma história rapidinha, muito engraçada de rádio. Porque lá no Jockey é tudo aberto. O João sabe disso, trabalhou na cabine. Então entra de tudo na cabine. Entra mariposa, entra barata, entra abelha, entra tudo. Um dia eu estou narrando no rádio e eu estou vendo no binóculo que tem alguma coisa se aproximando, algum objeto voador não identificado se aproximando. E eu estou narrando páreo, né? Contorno da curva de chegada e tal. E o troço entra. Era uma mariposa do tamanho do mundo. Eu nunca vi uma mariposa daquele tamanho. Quando aquilo entrou na cabine... É quase um morcego. Eu desliguei o microfone e saí da cabine. Deixa o páreo rolar. Aí abri a cabine.